Olá, pessoal, tudo bem? Conforme prometido, estamos aqui hoje para conversarmos mais um pouquinho a respeito dos fatores pré-analíticos e como esses fatores podem influenciar no resultado do hemograma de cães e gatos. O tema hoje destacado para a nossa conversa são as pseudotrombocitopenias. Então, a gente vai falar sobre os fatores pré-analíticos e pseudotrombocitopenia no hemograma de cães e gatos. Eu sou a Úrsula Raquel e agora nós vamos dar início à nossa conversa, ok? Para conversarmos sobre a pseudotrombocitopenia, é importante falarmos sobre as plaquetas. As plaquetas são glóbulos sanguíneos, assim como as hemácias e os leucócitos, portanto, são glóbulos avaliados durante a realização do hemograma. E as plaquetas, elas são definidas como fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos. Megacariócitos são células grandes, as maiores células que nós encontramos na medula óssea. Na verdade, essas células precursoras das plaquetas, elas sofrem endomitoses durante o processo de produção plaquetária. E quando elas vão sofrendo endomitoses, elas vão duplicando o material nuclear, elas se tornam grandes, vão sintetizando uma série de substâncias que vão ser importantes para que as plaquetas venham a cumprir as suas funções, até que quando esse megacariócito ele se torna maduro, acontece a fragmentação citoplasmática. São esses fragmentos que nós encontramos no esfregaço hematológico, são esses fragmentos que nós vamos contar. Aqui eu coloquei duas imagens já para demonstrar como nós vamos conseguir observá-los no esfregaço. Vou colocar aqui o point laser para destacar a presença de plaquetas. Nesse caso, eu estou chamando a atenção que essas plaquetas elas apresentam um tamanho já bem maior do que é o esperado, do que é o que a gente encontra naturalmente. São consideradas plaquetas, grandes, quase megaloplaquetas, que a gente chama de macroplaquetas, porque elas estão se aproximando do tamanho das hemácias, que são esses outros glóbulos que nós estamos observando aqui no esfregaço. E a imagem aqui da direita, nós vamos observar um aglomerado plaquetário, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desses aglomerados e como eles podem influenciar nessa contagem. Os valores de referência considerados na maioria dos laboratórios para os gatos vai variar de 200 a 700 mil plaquetas por microlitros de sangue e para os cães de 200 a 500 mil plaquetas por microlitros de sangue. Normalmente, essas plaquetas elas apresentam formato discoide e tamanho variável de acordo com a espécie a ser considerada. Aqui eu também destaco para vocês, uma fotomicrografia eletrônica de uma plaqueta em repouso. Uma plaqueta, com seu formato discoide e que ainda não está ativa. O que significa isso? As plaquetas, nós vamos observar daqui a pouquinho, que elas vão ter como principal papel o papel de participar do processo hemostático. Elas vão participar diretamente da hemostasia primária e auxiliar na hemostasia secundária. O que é essa hemostasia secundária? A hemostasia secundária, ela está diretamente relacionada ao processo de coagulação do sangue. E aí, nesse caso, a gente costuma observar que todas as vezes que as plaquetas elas têm contato com moléculas que normalmente elas não encontram, elas acabam se tornando ativas, elas se ativam e aí elas começam a emitir pseudópodes, formando verdadeiros canais por onde elas vão secretar parte das moléculas que elas carregam nos seus grânulos. As plaquetas, elas apresentam grânulos que nós chamamos de grânulos alfa e grânulos densos. Esses grânulos contêm todas as moléculas necessárias para que as plaquetas venham a atuar nessa hemostasia primária
que é aquela hemostasia que está relacionada à formação do tampão plaquetário. Assim que ocorre uma lesão vascular, nós precisamos conter esse processo hemorrágico. As plaquetas, elas são atraídas para o ponto onde houve a lesão do vaso e lá elas começam a ter contato com estruturas que nós chamamos de estruturas subendoteliais. Estruturas onde, na verdade, elas não têm contato quando o endotélio está íntegro. E aí elas acabam se ativando, emitindo esses pseudópodes que também vão auxiliar no outro processo, que é o processo de agregação plaquetária. Então, na hemostasia primária, assim que essas plaquetas chegam ao local onde houve a lesão, vai acontecer um processo de adesão às estruturas subendoteliais, normalmente com auxílio de um fator, que é chamado de fator de von Willebrand, e essas plaquetas ativadas, a partir do momento que elas vão emitindo esses pseudópodes, elas liberam uma série de substâncias que vão atrair, chamar mais plaquetas para aquele local onde houve a lesão. Qual o objetivo da chamada de mais plaquetas? Exatamente favorecer a formação do tampão plaquetário. E aí a gente completa o processo de hemostasia primária. Percebam que nesse momento, toda a interação que acontece na hemostasia primária diz respeito à interação entre plaquetas e vaso. Não há a participação ainda dos fatores de coagulação, ok? Os fatores de coagulação, eles vão participar da hemostasia secundária. Eles, sim, serão ativados e serão responsáveis pelo processo de coagulação do sangue. Não é objetivo nosso abordar essa etapa da hemostasia. As plaquetas, elas vão auxiliar, porque uma série de moléculas que elas liberam a partir do momento que elas são ativadas vão participar do mecanismo de ativação da via intrínseca da cascata de coagulação. Porém, essa etapa já se refere à hemostasia secundária, tá? Então, na verdade, o nosso hemograma, ele não é o coagulograma, ele não vai estar avaliando o tempo de coagulação, nem vai estar avaliando a atividade desses fatores de coagulação. Com o hemograma, a gente vai ter uma ideia a respeito da qualidade e da quantidade de plaquetas presentes no sangue. Como já foi falado, né? Agora a gente vai reforçar com o slide é a função dessas plaquetas. Então, as plaquetas, elas têm uma função direta nesse processo de formação do tampão plaquetário, tampão esse que é responsável por inicialmente conter qualquer processo hemorrágico, exatamente formando, entre aspas, aí uma rolha plaquetária, né, com o objetivo de estancar aquele sangramento. E elas auxiliam no processo de coagulação, né? Que, conforme eu já destaquei anteriormente, diz respeito à hemostasia secundária. Logo, se a gente pensa que as plaquetas têm uma ação direta no processo da hemostasia primária, as deficiências quantitativas e ou qualitativas desses glóbulos levariam a quais sinais clínicos? A clínica, ela já consegue, né, detectar com uma boa anamnese, com, né, uma avaliação dos sinais clínicos apresentados pelo paciente, se nós podemos suspeitar de um comprometimento da hemostasia primária ou da hemostasia secundária. Percebam que quando a gente fala de hemostasia primária, a gente está se referindo à interação que vai existir entre as plaquetas e os vasos. E não diz, né, não está diretamente relacionada ao processo de coagulação. Logo, os sinais clínicos que levam a gente a pensar em distúrbios quantitativos ou qualitativos das plaquetas, eles são sinais clínicos que nós consideramos mais brandos, como epistaxe, equimose, petequias, melena, hematoquesia. Dificilmente nós vamos pegar por deficiência plaquetária apenas, né, por problemas na hemostasia primária, dificilmente nós vamos pegar quadros de hematomas, de grandes hemorragias cavitárias. Por quê? Porque esses processos já envolvem a coagulação.
e as plaquetas elas não fazem parte diretamente desse processo de coagulação, sendo responsabilidade dos fatores de coagulação, ok? Então, a gente já consegue, é bastante comum na prática clínica veterinária, os animais eles chegarem para a gente com petequias, com equimoses, quando eles apresentam distúrbios relacionados ao processo de hemostasia primária. Tá? Sangramentos mais intensos, mais profundos, né? Que vão chamar a atenção como grandes hematomas, já faz com que a gente comece a suspeitar de que pode haver um comprometimento da hemostasia secundária. Ou seja, é preciso ter bastante atenção a esses sinais clínicos quando a gente vai, né, solicitar o hemograma, quando a gente tem um retorno desse hemograma, vale a pena prestar bastante atenção, porque isso já pode ser um fator importante para a gente pensar se está diante, por exemplo, de uma trombocitopenia verdadeira ou de uma pseudotrombocitopenia. A atenção também tem que ser dada à clínica, por quê? Apesar da gente considerar, né, valores de normalidade, como eu falei para vocês, né, que na maioria das vezes, na maioria dos laboratórios, vão estar em torno de 200 mil, o valor mínimo. Claro que tem laboratórios com valores diferentes, e como a gente até já falou no nosso encontro anterior, é preciso que o clínico confie nos valores referenciais que são dados ali para ele, são passados para ele pelo laboratório parceiro dele, tá? Então, se eu estou trabalhando com um laboratório que me dá como referência 170 mil, né, 180 mil, o valor mínimo, aquele vai ser o valor mínimo que eu preciso respeitar, tá? Agora, o que a gente consegue perceber também é que muitas vezes nós já sabemos pela literatura que alguns animais podem chegar com valores baixos de plaquetas, né? Ou seja, com a trombocitopenia, e eles não apresentam sinais clínicos nenhum, né? O clínico ele não consegue nem suspeitar, por quê? Porque o animal não demonstra nenhum tipo de sinal, tá? Nós sabemos que normalmente o tempo que leva para que aconteça essa diminuição, talvez seja um fator importante de ser considerado para o aparecimento dos sinais clínicos. Como assim, Úrsula? Muitas vezes, se a gente pega um animal que tinha 300 mil plaquetas de contagem e rapidamente ele diminui esse valor, né, para 80 mil, 100 mil, há uma queda muito rápida e muito drástica desses valores, ele normalmente vai apresentar, né, vai chegar para a gente com sinais clínicos. Agora, se ele tem 300 mil plaquetas e ele gradativamente vai tendo uma perda, né, então de 300 passa para 280, passa para 260, a queda está sendo muito lenta, a gente pode pegar esse animal sem que ele apresente sinal clínico, tá? Na literatura, normalmente, valores médios, né, abaixo de 30 mil plaquetas por microlitros de sangue, já podem levar o paciente a apresentar sangramentos espontâneos. Porém, nós já pegamos animais com valores muito mais baixos que não apresentavam nenhum sinal clínico. Tá? Então, isso também é encarado como um verdadeiro desafio para o clínico, para o patologista clínico. Nós sabemos que os animais não respondem da mesma maneira. E dentro do hemograma, né, quais são os parâmetros que avaliam as plaquetas? Né? O que a gente pode esperar? Hoje, com o uso dos contadores automáticos, né? A gente tem a automação ganhando espaço na patologia clínica veterinária, nós temos também novos parâmetros aparecendo. Então, de uma maneira geral, o plaquetograma, ele faz parte do hemograma, juntamente com o eritrograma e o leucograma, né? O eritrograma avaliando os glóbulos vermelhos, o leucograma avaliando os glóbulos brancos e o plaquetograma avaliando as plaquetas. Levando em consideração esse plaquetograma, quais são os parâmetros
que nós temos que vão passar informações para a gente a respeito da qualidade e da quantidade de plaquetas presentes no sangue. A plaquetometria, que é a contagem, né, das plaquetas por microlitros de sangue, e dependendo do equipamento que a gente tenha no laboratório, os equipamentos podem fornecer o plaquetócrito, que é bem semelhante ao hematócrito, que nós já estamos mais acostumados, né? Ou seja, enquanto a plaquetometria me dá o valor um valor absoluto, o plaquetócrito ele vai me passar o valor percentual das plaquetas presentes no sangue. Nós temos o MPV, que é o volume plaquetário médio, né? Que seria bem semelhante ao VCM ou VGM para as hemácias, né? A gente vai ter uma ideia do volume plaquetário, do tamanho dessas plaquetas. Como nós podemos ter uma anisocitose plaquetária, a máquina, né, o contador, por impedância elétrica, ele consegue avaliar esse índice de anisocitose plaquetária e ele pode fornecer para mim o PDW, que também seria semelhante ao RDW, né, das hemácias. E alguns contadores ainda conseguem também liberar o valor percentual de macroplaquetas que podem estar presentes naquela amostra sanguínea, tá? Então, esses parâmetros são parâmetros novos, são parâmetros que podem ser fornecidos ou não, dependendo do laboratório, tá? Isso vai depender muito do equipamento que esse laboratório utiliza para a avaliação do hemograma. Perfeito. Então, dada essa ideia inicial a respeito, né, de quem são as plaquetas, como é que elas vão ser produzidas, né, os valores de referência, algumas atenções ainda com relação, né, à parte de o que a gente pega, né, o que a gente recebe de volta do laboratório. Nós vamos agora começar a conversar a respeito da interpretação do plaquetograma. Bem, hoje nós vamos destacar alguns pontos. Essa interpretação ela é extremamente extensa, né? É algo bastante intrigante no dia a dia da prática clínica veterinária. Então, eu vou destacar alguns pontos importantes com a abordagem voltada para a pseudotrombocitopenia. Porém, não tem como eu falar de pseudotrombocitopenia sem mostrar para vocês, né, que a partir do momento que o laboratório me devolve o resultado informando que há uma trombocitopenia ou plaquetopenia, que é um outro termo que também pode ser empregado, e significa o quê? Né? São sinônimos, eles significam que a gente teve uma contagem diminuída de plaquetas no sangue, né? Há uma menor quantidade de plaquetas na amostra sanguínea que foi encaminhada ao laboratório. E aí começam as perguntas. Essa trombocitopenia, ela é verdadeira? Ela é falsa, né? Seria uma pseudotrombocitopenia? Qual é o grau de trombocitopenia? Qual o valor que esse laboratório está me devolvendo? Ele está me devolvendo um valor inferior a 100 mil plaquetas? Esse valor está inferior a 50 mil plaquetas? Esse valor está inferior a 30 mil plaquetas? O que efetivamente pode estar causando essa trombocitopenia? Para onde eu devo seguir? Qual caminho seguir? Por onde começar? Então, vamos lá. Hoje, um dos nossos objetivos vai ser exatamente responder essa primeira pergunta, né? Será que eu tenho uma pseudotrombocitopenia ou realmente eu posso considerar que o meu paciente está trombocitopênico? A gente vai falar com mais detalhes, né, sobre essa questão da diferenciação, quais são os pontos que eu posso observar, né? Como é que eu tenho que me posicionar diante daquele resultado recebido. Só que antes da gente passar para essa etapa, eu gostaria de chamar a atenção, porque vocês podem ler em alguns livros, né, em alguns artigos científicos, conversar com alguns médicos veterinários. Existe uma tendência normal, né? A gente percebe que mesmo o valor de referência, o valor mínimo,
estar aí, né, para cão, para gato, em torno de 200 mil plaquetas por microlitros ou por milímetros cúbicos de sangue, dificilmente, tá? A gente vai pegar um quadro, né? Vamos dizer assim, que vai me chamar muita atenção, que vai para o clínico, né? Do ponto de vista clínico, o clínico ele não precisa ficar desesperado porque o valor da plaqueta deu 175 mil, né? Ele mandou para o laboratório e voltou um resultado de 180 mil, 150 mil. De uma maneira geral, nós sabemos que valores de corte, tá? Que vão chamar atenção, que merecem muita atenção do clínico, são valores abaixo de 100 mil plaquetas, tá? Claro que ninguém vai, né, submeter um animal a um procedimento cirúrgico se ele está com valor, né, abaixo do que é de referência, a menos que seja, né, uma cirurgia que eu realmente, né, não é uma cirurgia eletiva, eu preciso fazer, né, o meu animal está correndo risco de vida, eu só vou resolver aquele problema se eu fizer esse procedimento cirúrgico. Então a gente sabe que algumas procedências aí a gente, né, vai ter que tomar para poder resolver aquela situação. Mas dificilmente eu tenho um animal, né, que vai apresentar, por exemplo, vai chegar para mim apresentando, né, petequias, equimoses, né, ou até quadros, né, mais hematúria, com valores que sejam valores superiores a 100 mil. Né? Então, mesmo que não esteja, veja se vocês conseguem entender, e aí no próximo encontro a gente pode tirar dúvidas, né? Mesmo que eu tenha, não, olha, o valor normal é 200 mil, mas o meu animalzinho está com 150 mil, sim, ele está trombocitopênico? Tá, o laboratório vai dizer que existe uma trombocitopenia. Só que quando o clínico pegar esse resultado, é importante que o clínico tenha atenção de que dificilmente, né, claro, que biologia não é matemática, mas dificilmente esse animal com 150 mil plaquetas, ele vai apresentar sinais clínicos, né, desse processo, porque a gente sabe que até 100 mil plaquetas, claro, você tem que ter uma quantidade e uma qualidade, não podemos esquecer da qualidade, e existem algumas doenças, algumas situações patológicas que não influenciam exclusivamente na quantidade, mas sim na qualidade das plaquetas, então muda um pouquinho isso. Mas dificilmente a gente vai pegar, né, animais que tenham efetivamente quadros hemorrágicos porque eles estão com valor de plaqueta de 180 mil, de 170 mil, né, de 150 mil, ok? Então, vai chamar atenção? Vai. O laboratório chega primeiro, né? Então, muitas vezes na clínica o animal não tem nada, mas o laboratório já está mostrando, olha, fica atento porque esse valor está caindo. Fica atento porque esse valor está ficando fora do que é o normal. Não deixe abaixar mais, né? Não deixe chegar a um valor que seja realmente crítico. Então, é o laboratório apontando, é o laboratório mostrando um pouquinho, né, para o clínico que direção ele já precisa tomar, tá? Claro que valores abaixo, né, de 50 mil, aí a gente já tem quadros que inspiram mais cuidados, e aquilo que eu já comentei anteriormente, na literatura, animais com valores abaixo de 30 mil já podem apresentar hemorragias espontâneas. E aí depois, né, com base em tudo isso que a gente, né, já vai falar ainda, né, com relação à pseudotrombocitopenia e com relação a esses quadros, né, qual é o valor que o laboratório está me passando, eu tenho que me preocupar com o que efetivamente, né, pode estar ali por trás daquela trombocitopenia apresentada pelo meu paciente, tá? E para onde a gente vai seguir? Então, hoje a gente vai ver principalmente que caminho seguir para responder a primeira pergunta, porque toda decisão, né, do clínico, ela vai precisar ser embasada inicialmente em responder essa primeira pergunta. Essa trombocitopenia que o laboratório me devolveu, será que é efetivamente uma trombocitopenia verdadeira ou eu estou diante de uma pseudotrombocitopenia?
Aí, aquele ponto, né, que a gente conversou, a clínica, né, os sinais clínicos já podem ser um bom início, né? O meu animal já chegou para mim apresentando petequias, apresentando equimoses. Bom, se ele já tem quadros, né, hemorrágicos, ele já está demonstrando isso, eu já tenho aí, né, praticamente a resposta de que eu não estou diante de uma pseudotrombocitopenia. Tá? A partir do momento que a gente já tem esse, né, a clínica demonstrando isso, a gente já sabe que essa trombocitopenia é verdadeira e que eu preciso ter uma atenção muito grande para descobrir efetivamente o que está provocando essa trombocitopenia, tá? Porque só assim eu vou conseguir resolver esses sinais clínicos que o animal já apresenta. Bem, pseudotrombocitopenia, a gente vai definir como sendo a diminuição, né, falsa do número de plaquetas presentes no sangue. Normalmente, essa pseudotrombocitopenia, ela é dada efetivamente por conta do uso do equipamento, né? Então, é uma contagem baixa de plaquetas que é realizada pelos contadores automáticos. E, gente, vem, né, o que nós estamos apresentando já desde a semana passada. Fatores pré-analíticos, tá? Esse é o primeiro ponto. A pseudotrombocitopenia, ela está diretamente relacionada a uma série de fatores pré-analíticos. A gente destacou alguns desses fatores, né? Garrote prolongado, né? O fato da gente, eu comentei com vocês, na hora que a gente vai, né, realizar o garrote, todo o material para coleta já tem que estar ao lado. Eu não posso garrotear e procurar cadê o tubo, né? Pegar a seringa, cadê a agulha? Não, a gente tem que estar com tudo ali preparado, porque aquele garrote prolongado, isso vai provocar, né, um quadro de estase sanguínea. A gente vai ter alteração nos valores não só das plaquetas, como também nos valores das hemácias, né? A gente pode também encontrar alterações, né, no leucócito, no leucograma. Então, é uma atenção muito grande que o clínico precisa ter a respeito do tempo. Esse tempo não deve ser superior a 1 minuto, tá? Dificuldade de coleta, então cuidado com as coletas com scalp, demora mais. A partir do momento que eu uso o scalp, eu posso. Hoje a gente já tem até scalps, né, próprios, né, voltados para essa coleta de sangue, mas se demorar muito, a partir do momento que eu introduzi, né, eu fiz lá a punção do vaso, eu já estou ativando plaqueta. Houve a punção do vaso, eu provoquei um dano vascular. E as plaquetas estão ali exatamente para coibir aquele sangramento, né? Ou seja, a gente já tem ali um fator que vai ativar as plaquetas, vai fazer com que elas sejam atraídas para aquele ponto. Aí eu demoro para coletar. Essa plaqueta vai ter que ter contato com uma série de compostos que normalmente ela não tem, né? Ela não está acostumada a passar pela agulha, né? Aquilo ali já vai estimular ainda mais a ativação dela, ainda vai estimular ainda mais a agregação plaquetária. Então, eu posso ir simplesmente, o garrote prolongado já vai estimular a agregação plaquetária. Aí eu tenho dificuldade em coleta, puncionei, né? Parou, o animal se mexeu um pouquinho, parou de vir o sangue. Aí, ao invés de eu tirar e começar tudo de novo, aí eu vou colocando de novo, vou tentando pegar novamente aquele vaso, né? Vou de novo colocando aquela seringa, aquela agulha, perdão, vou ali tentando várias vezes pegar, né? Então, introduzo a agulha, tiro, introduzo. Tudo isso é lesão vascular que a gente vai provocar, tá? E isso só vai estimular cada vez mais o processo de ativação e agregação plaquetária. A demora na coleta, né? Outro ponto importantíssimo, na hora que a gente coloca o sangue no tubo que tem o anticoagulante, normalmente o anticoagulante é o EDTA. É importante que a gente, se coletar com a seringa e com a agulha, é importante que a gente tire a agulha, né? Desconecte ali a seringa da agulha. O sangue que está na seringa, a gente vai direcionar para a parede do tubo e lentamente a gente vai depositar aquele sangue no tubo, né? Não é para atravessar a tampa de borracha do tubo que tem o EDTA, né? E espirrar o sangue, né? Como se a gente estivesse fazendo milkshake. Nada disso.
Então, a gente tem que colocar, abre a tampinha. Você não usou o sistema de coleta a vácuo. Se você trabalhou com a seringa e com a agulha, você não precisa do vácuo, do tubo de vácuo timer, né? Então, você abre aquele tubinho e deposita, né? Desconecta a agulha. Não precisa mais que os glóbulos passem novamente pela agulha. Tira, né? Tudo isso diminui a chance de você ter hemólise, diminui a chance de você ter problemas pré-analíticos, tá? A análise desse sangue começa na hora que ele é coletado. E assim que eu colocar esse sangue no tubo, eu tenho que proceder à homogeneização, tá? O mais rápido possível, com cuidado de misturar, de ir homogeneizando aquele sangue com o EDTA, para evitar com isso a formação, né, de microcoágulos que vão inviabilizar a minha amostra, tá? Lembrar sempre que a gente tem considerações raciais, né? São fatores pré-analíticos importantes, a gente vai falar no próximo slide, né? Então, existem algumas raças que a gente já sabe que tendem a ter quadros, né, de trombocitopenias, tem raças que vão ter plaquetas maiores que o normal, né? Então, a gente vai ter uma macroplaqueta que acaba levando também a uma trombocitopenia, porque a plaqueta é grande e aí acaba diminuindo o número dessas plaquetas, são plaquetas funcionais. A gente tem questões também relacionadas à espécie, né? Porque os gatos, eles têm as plaquetas, apresentam alguns fatores específicos e há uma tendência muito grande dessas plaquetas se agregarem. Então, nos gatos, quando a gente coleta sangue de gato, é quase que certo, né? Se eu não tiver muito cuidado, muito carinho naquela coleta, que eu vou ter uma grande quantidade de agregados plaquetários e isso pode sim inviabilizar todo o meu resultado, tá? Gente, se tem agregado, tá? Acabou, tem agregado, você já não sabe como confiar naquele número que o laboratório está te passando. Tem relação também, a gente tem uma série de trabalhos mostrando, né, uso de citrato, de sódio para fazer a coleta, uso de EDTA, né? Então, a gente já tem alguns trabalhos, inclusive, demonstrando também, né, a questão do emprego do EDTA ser melhor, tá? Tempo, não está aqui, mas o tempo decorrido entre a coleta e o processamento. Pessoal, o ideal, quando a gente fala que o hemograma pode ser realizado em 24 horas, o ideal é que a contagem de plaquetas seja realizada no máximo dentro das primeiras 6 horas, tá? Ou seja, quase, né, não vou dizer quase nunca, porque a gente tem laboratórios cada vez mais dispostos a zelar por esse cuidado, né? A clínica, assim que coleta, entra em contato com o laboratório, a gente tem motoqueiros, várias rotas, passam às vezes 2 vezes, 3 vezes, né? Pega, a gente está sempre procurando o pessoal do laboratório, sempre muito parceira nesse sentido, né? De procurar, tá sempre ali, na medida do possível, claro, coletando o mais rápido possível esse material que o clínico, né, tem lá para ser encaminhado rapidamente para o laboratório. Mas o ideal é isso, tá? Se a gente pudesse realizar essa contagem entre 4 e 6 horas no máximo após a coleta, seria maravilhoso. E aí, de novo, eu volto naquele ponto, né, a insistir naquele ponto que a gente conversou no nosso último encontro. Tem também como você fazer uma estimativa dessa contagem de plaquetas pelo esfregaço? Tem, né? A gente pode contar através do hemocitômetro, né? Na câmara de Neubauer, que não é muito comum porque gasta tempo, né? Tem que diluir, a própria margem de erro, ela é alta. Então, a gente pode realizar essa contagem na câmara de Neubauer, a gente pode realizar essa contagem usando o equipamento, né? A automação. E a gente ainda pode fazer uma estimativa do número de plaquetas através da análise do esfregaço. Aí eu volto a dizer, adianta eu estimar o número de plaquetas no esfregaço se esse esfregaço está sendo feito com aquele sangue que já ficou muito tempo em contato com o EDTA? Existem trabalhos, inclusive, também afirmando que o contato prolongado, né, dessas plaquetas com o EDTA
pode levar à situação, né, de produção de anticorpos que vão se prender a receptores presentes na plaqueta, como é a glicoproteína. Tem uma glicoproteína presente na membrana plaquetária, né, que é a glicoproteína 2B3A, e eu posso ter esse receptor da plaqueta sendo, de certa forma, influenciado ali pelo contato prolongado com EDTA. Existem alguns trabalhos que falam sobre isso. E essa ligação ali de anticorpos provocados, né, produzidos ali pelo contato do sangue com o EDTA, esses anticorpos podem acabar levando também à destruição de plaqueta. Então, a gente vai ter o quê? Uma pseudotrombocitopenia que acaba acontecendo em função do contato, né, com o EDTA. O contato das plaquetas com aquele EDTA, ok? Só bebendo uma água. Então, é importante a gente pensar nesse anticoagulante que está sendo empregado para a coleta do sangue. Aqui eu tenho destacado para vocês algumas daquelas condições relacionadas à espécie e relacionadas à raça. As questões raciais, né? Então, nós já conhecemos pela literatura que os greyhounds, eles normalmente possuem trombocitopenia discreta. Nós podemos encontrar, né, valores que muitas vezes estão, né, abaixo de 150 mil, e para essa raça é considerado normal. Para essa raça é considerado normal, né? O Cavalier King Charles Spaniel, tá? Eles apresentam macroplaquetas e trombocitopenia. Então, foi aquilo que eu conversei para vocês, né? A gente tem plaquetas grandes, funcionais, e essas plaquetas grandes acabam fazendo com que a contagem, né, total fique mais baixa, tá bom? E os gatos, né, os felinos, eles podem apresentar agregados plaquetários e macroplaquetas, tá? E isso é considerado normal. É muito difícil a gente examinar uma lâmina, né, de gato sem que a gente encontre agregado plaquetário. Isso é uma tendência normal, né, uma particularidade das plaquetas dos gatos. Temos aqui algumas situações que eu destaquei para vocês, ó. Uma macroplaqueta, isso aqui é sangue de gato, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu tenho uma plaqueta, olha o tamanho dessa plaqueta, tá? Os agregados plaquetários, que não são poucos, esses agregados, né? Então, a gente acaba, percebam, para aqueles que ainda não têm o hábito, né? Não sabem, de repente até passou ali pela faculdade, pela patologia clínica, né? Não está diretamente no laboratório, é o clínico, né? Que tem as suas outras, né? Necessidades, né? Não estão acostumados diretamente a examinar o esfregaço hematológico, isso é função do patologista. Tem como a gente contar? Como é que eu vou contar, né, se esse sangue está cheio de agregado? Se a gente não consegue contar, vocês acham que uma máquina vai contar? É claro que não, né? Ela vai ter uma série de dificuldades para contar esses agregados plaquetários, tá? Como o próprio tamanho também pode influenciar. A impedância, né, que é a técnica usada por essas máquinas, ela vai trabalhar com volume, e não é incomum, nesses casos, a gente ter os chamados flags, né? A máquina acusa que tem alguma coisa errada, ela mesma desconfia. Essa plaqueta, ela está com tamanho de hemácia, então pode tranquilamente estar um pouco maior até aqui, né? Ela pode tranquilamente ser contada como uma hemácia. E aí o resultado da máquina vai ser o quê? O número de plaqueta baixo, né? E também vai acabar influenciando no resultado da minha hematimetria, ok? Tem né, todo mundo fala aí do miou, testou, né? Para necessidade da pesquisa, né? De FIV, FELV. Eu costumo brincar, eu falo miou, agregou, tá? Se é gato,
muito cuidado. Todo cuidado é pouco, porque miou, agregou. Com certeza a gente vai ter agregados. Então, mais do que nunca, a parceria vai ser fundamental. O clínico, na hora que ele vai coletar o sangue lá do gato, ele precisa tentar minimizar todo e qualquer efeito. O ambiente é quase impossível, né? Mas daí a prática do cat friendly. Tá? A gente precisa tentar minimizar esse estresse no qual o gato já vai ter ali, né? Pelo fato de estar fora de casa, estar sendo contido, pessoas estranhas, tá? Tudo isso pode fazer com que a gente, né? O próprio fator, né? O estresse acabe gerando mesmo uma agregação plaquetária, ele vai ter liberação de adrenalina, vai ter vasoconstrição, né? A gente vai estar funcionando, né? Então, tudo isso pode acabar favorecendo esse processo de agregação plaquetária. Aqui é um trabalhinho, né, para vocês verem que isso já vem, né, há muito tempo sendo pesquisado. Esse trabalho é de 2012, tá? É uma avaliação, eu gosto muito desse trabalho, coloquei aqui algumas coisas destacadas para vocês. Avaliação de parâmetros plaquetários em cães saudáveis, efeitos da temperatura, tempo e tipo de anticoagulante. Só para vocês terem uma ideia de como é complicado falar de contagem plaquetária, tá? Temperatura influencia, o tempo, né, decorrente desde a coleta até o processamento da amostra, e o tipo de anticoagulante, porque existem muitos que acabam, né, falando a respeito do citrato, usar o citrato, e alguns trabalhos falam que não, que o EDTA é melhor, tá? Então, eu destaquei aqui alguns pontos importantes. A porcentagem de macroplaquetas foi observada nas amostras de EDTA armazenadas a 25 graus Celsius, tá? No tempo zero após a coleta. Também foi observada uma diminuição significativa nas contagens plaquetárias com o passar do tempo, a gente já sabe disso, por isso que eu falei, o ideal seria, né, que essa contagem fosse realizada dentro de 4, no máximo 6 horas, e em amostra sobre refrigeração, e uma tendência ao aumento do volume plaquetário médio. Tá? Então, é aquela situação que a gente fala, né? É do próprio efeito do EDTA, né? Alterando o tamanho dessas plaquetas. Aí, eu faço um esfregaço com um sangue desse. Gente, eu vou ter alteração. Eu vou ter alteração no esfregaço, né? Que eu vou ver essas alterações. Ah, sim, estão lá. Mas, na verdade, elas não estão no animal. Elas são alterações que foram, né, se desenvolvendo ali, porque eu tenho um tempo prolongado do contato do sangue com o EDTA, né? Ou volume, que é outro ponto, né? Eu tenho um tubo que é para ser colocado 3, 4 mililitros de sangue, aí eu vou coleto meio mililitro. Gente, não pode, tá? A gente vai ter uma hemodiluição aí, vai ter uma pseudotrombocitopenia, ainda vai ter mais influência do EDTA, né, sobre aquelas plaquetas. As contagens realizadas em amostras de EDTA foram mais elevadas do que aquelas em citrato, e não houve correlação entre o volume plaquetário médio e a porcentagem de macroplaquetas, além de que a frequência de aglomeração foi maior em amostras citratadas armazenadas a 4 graus Celsius, tá? Então, aí a gente já tem nesse trabalho, depois eu acho que vale a pena, quem quiser aprofundar um pouquinho mais a respeito, tem vários outros, tá? Vários outros. É um tema, assim, bastante extenso. E eu separei aqui um caso pra gente, né? Como para chamar atenção, claro que depois eu vou pegar os casos que eu já dei na semana passada, esse daqui a gente vai apresentar de novo. Eu tenho colocado algumas pegadinhas em alguns casos para falar também a respeito de outros fatores, né? Como é o caso de fatores analíticos e pós-analíticos. Então, assim, quero ver depois quem tem o olhinho já pronto para identificar alguns erros que podem aparecer aí em um ou outro exame que a gente, né, tem já destacado, já está ali preparado para ser conversado num outro momento. Esse hemograma é de um gato, né? O Lipe, macho, 3 anos aproximadamente. Ele chegou na clínica, né, com o histórico de que tinha sido adotado
E aí, o novo tutor, né, levou para fazer o acompanhamento com o médico veterinário, iniciar protocolo vacinal, né, avaliar a vermifugação, saber a respeito de alimentação. Clinicamente, o animal não apresentava nenhum tipo de alteração, tá? A temperatura retal estava 38,7 graus Celsius. E aí, foram realizados vários exames nesse animalzinho, né? Que o médico veterinário solicitou, ele não solicitou só o hemograma, eu trouxe para vocês o hemograma, mas também ele solicitou exames bioquímicos, tá? E isso é legal, porque a primeira vez que esse animal está chegando na clínica, o veterinário já vai ter o perfil desse animal, né? Então, ele já vai, além da gente ter os valores de referência do laboratório, como a gente sabe que podem existir algumas variações, né? Você tem um valor de referência, 95% daquela população está entre esse valor de referência, mas você tem quem está fora daquilo ali, né? Tem uma curva quando a gente determina esses valores. E é importante que o clínico tenha isso em mente, né? Se ele vai fazendo check-up, se ele vai avaliando aquele animal e ele vai criando, ele vai tendo esses exames seriados, ele vai ter o perfil daquele animal. Então, pode ser que para aquele animal, né, o hematócrito lá do gato é de 24, nesse laboratório é 45. Mas pode ser que, né, o animal lá X, que ele já acompanha há 3 anos, em todos os hemogramas que ele fez, ele nunca teve um hematócrito, né, acima de 30. Então, aquele é o perfil para aquele gatinho, né? Ele já sabe ali qual é o perfil para aquele gatinho que ele está acompanhando, ok? Bem, como a gente está falando de hemograma, né? Aqui os resultados do eritrograma encontrados no LIP, tá? Esse animalzinho estava com 56% de hematócrito, 18,5% de hemoglobina e 11 milhões de hemácia. Lembrando a vocês, depois também a gente pode falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Muitos entraram em contato comigo. Ai, Úrsula, eu não sei ver, eu não sei exatamente o que cada parâmetro ali informa, o que cada parâmetro diz, né? Onde é que eu olho para saber se tem anemia, se não tem, ou para classificar anemia. Então, como a gente está trazendo alguns resultados, depois a gente pode, né, falar exatamente o que você tem que olhar, né, para você não ficar só preso ao que o laboratório escreve. Como é que você pode desvendar a linguagem do hemograma? O que ele quer passar para você? Então, esses 3 parâmetros aqui iniciais são os parâmetros que nós chamamos quantitativos. Eles é que vão dizer pra gente se o animal tem uma anemia, se o animal tem uma policitemia ou se está normal, né? Se essa quantidade de hemácias está normal. Depois a gente tem o VGM, o CHGM, o HGM, tá? Que não tem um significado clínico, então esse laboratório não passa, mas outros laboratórios podem passar essa informação, né? Os parâmetros qualitativos, o VGM, o CHGM e o HGM. VGM e CHGM são parâmetros, né, como eu falei, qualitativos. O VGM dá uma ideia de volume, tamanho, e o CHGM é a concentração de hemoglobina média no interior das hemácias. Então, um me dá uma ideia do tamanho, o outro vai me dar uma ideia da coloração, porque a hemoglobina ela é responsável pela coloração, né, já que a hemoglobina tem ferro, ok? Reticulócitos que vão, né, dependendo do laboratório, tem laboratório que já fornece essa contagem de reticulócitos, ok? Desde que o animal esteja anêmico. Não é o caso do LIP, então não foi feita a contagem. Os metarubrícitos, né, que são aqueles eritrócitos nucleados ou eritroblastos que alguns laboratórios colocam, não foram encontrados. E as observações. Corpúsculos de Royal Jolly, 2 cruzes, que é outra coisa bastante comum nos gatos, a gente pode conversar no próximo momento. Os agregados plaquetários, 3 cruzes, e macroplaquetas, 1 cruz. Então, ele tem 3 cruzes de agregados plaquetários e 1 cruz de macroplaquetas. A leucometria global do LIP está 24.500, está um pouquinho alta, né? Basófilo, eosinófilo, mielócito, metamielócito, bastão e segmentado, que foi outra coisa também que me perguntaram, né? Mielócito, metamielócito, bastões e segmentados
São diferentes estágios de maturação para os neutrófilos, mas os 4 termos, eles se referem a neutrófilos, tá? Segmentados, então, é o maduro, bastão é o jovem, né? O metamielócito é mais jovem que o bastão, ou bastonete, e o mielócito é mais jovem ainda, tá? Nós ainda podemos encontrar os promielócitos, né? E o mieloblasto. Só que aí a gente já tem quadros muito mais graves, quadros que são compatíveis com reação leucemoide, que aí é outra coisa. Esses termos nem aparecem aqui no resultado do hemograma, tá? No quadrinho aí que se refere ao leucograma. Bem, e, né, quanto que deu os valores absolutos? Porque, na verdade, quando a gente avalia o leucograma, a gente precisa ter, né, atenção a esses valores absolutos. Eosinófilo, número está normal, segmentado está aumentado, linfócito está aumentado e monócito está normal, né? Proteínas plasmáticas totais, valor normal. E olha a plaquetometria, pessoal. O que o laboratório vai escrever, né? A pergunta é, quais são as alterações apresentadas? Então, vamos lá. Ninguém vai ficar mais, né, preso ao que o laboratório só escreve. A gente vai olhar e vai entender logo. Ele tem o quê? Ele tem uma policitemia, porque os valores quantitativos do eritrograma estão acima dos valores referenciais, tá? Então, há uma policitemia. Corpúsculo de Royal Jolly, como eu falei para vocês, isso aí pode indicar uma eritropoiese acelerada, mas isso é bastante comum se o meu animal tiver anemia, tá? Pode ser uma pista de que a medula está respondendo ao processo anemiante, tá bom? Nesse caso, o animal tem policitemia, mas é gato, tá? E aí existe uma certa ineficiência do baço, né, em resgatar, em tirar aí da corrente sanguínea algumas hemácias que apresentam alterações, tá? Isso é bastante comum nos gatos. Agregados plaquetários, 3 cruzes, macroplaquetas, 1 cruz. Isso aí pode estar influenciando de uma forma muito negativa a minha contagem plaquetária. Desculpa, voltando, né? E a série branca, a gente tem uma leucocitose com neutrofilia madura, né? Tem aumento só de segmentados e linfocitose. Então, eu tenho uma leucocitose com neutrofilia e linfocitose. Bom, vamos reforçar um pouquinho? Gato. Foi adotado, né? Então, tá no ambiente agora, né? Foi adotado. Será que esse animal estava acostumado a ser contido, a ser levado num ambiente veterinário, né? Será que ele não está tendo aí a síndrome do jaleco branco, né? O que está acontecendo aí? Olha só, bem provável que essa policitemia esteja acontecendo por uma esplenocontração, por causa da liberação de catecolaminas. É bem provável que essa leucocitose neutrofílica com linfocitose seja por leucograma de estresse adrenérgico, também posso explicar desse jeito. Não tem sinal clínico, não está aparecendo nada, né, de processo inflamatório. Tem neutrofilia com linfocitose, não é comum se for cortisol, né? Não aparece linfocitose, muito pelo contrário, a gente espera uma linfopenia, tá? E a plaqueta me chama atenção, porque 60 mil é um valor, olha, para esse laboratório, o valor mínimo é 300 mil. Ele está com 60 mil, olha só, já mudou, 300 a 800 mil. Ele tem 60 mil, ele está com uma trombocitopenia, né, muito abaixo daquele valor que eu falei, que 100 mil, o cara ainda fala assim, não, 100 mil, não vai ter nada, parará, né, vou procurar saber, mas não vou me preocupar muito. Esse aqui está com 60 mil. Tá? Mas olha como é que a lâmina, olha como é que a análise da lâmina, né? A análise do esfregaço já muda toda a história. Será que esses 60 mil eu devo confiar? Esse animal, ele não tem nada, ele não tem sinal clínico nenhum. Ele está com 60 mil, mas ele tem 3 cruzes de agregados plaquetários. 3 cruzes de agregados plaquetários com esse resultado, sem sinais clínicos, né, com nenhuma outra, né, nenhum outro sinal, nada que eu possa me apoiar para realmente falar, não, isso é uma trombocitopenia verdadeira, não tem nada. Então, esse valor aqui
num primeiro momento, eu vou considerar como sendo uma pseudotrombocitopenia, tá? Então, a minha sugestão para a interpretação desse resultado é que esse animalzinho, ele está sob influência de catecolaminas, tá? Ele está sob estresse adrenérgico, então eu preciso ver com o clínico como é que foi a coleta. Foi uma coleta muito difícil, né? Como é que aconteceu isso? Quanto que foi encaminhado de sangue para o laboratório, né? Teve hemodiluição, não teve? Quanto tempo depois da coleta esse sangue foi processado? Tudo isso vão ser pontos fundamentais para que eu possa ter a minha interpretação muito bem embasada, tá? Antes de pensar que eu estou diante de um quadro de 60 mil plaquetas. Quando a gente fala em gato, o pessoal fica mais tranquilo. Não porque gato não possa ter erlichiose, né? Mas ninguém pensa logo de primeira no gato com erlichiose. Agora, se isso fosse um cão, muito provavelmente alguns já poderiam estar interpretando como erlichia, trombocitopenia e já vou entrar com tratamento, tá? Então, muito cuidado. Não é só não fechar um diagnóstico, não ser usada em prol de uma avaliação terapêutica, é errar mesmo. Se a gente não souber interpretar, a gente vai errar. E esse erro pode custar muito, né, com a vida do nosso paciente, tá bom? Então, sempre examinar a lâmina. Máquina não faz hemograma, preciso da lâmina, tá? Se eu tiver só esse sangue sendo passado na máquina, eu vou ficar com 60 mil. Eu não vou saber que tem agregados, eu não vou saber o quanto, né, qual é a intensidade de agregados que eu estou encontrando. Então, se eu recebo isso com papelzinho, né, vou até ver se no próximo encontro aí eu coloco um papelzinho lá, que muitos chamam de hemograma. Aquilo que sai da máquina não é hemograma, não. Aquilo que sai da máquina é uma contagem que precisa ser checada, tá? A máquina é boa? Maravilhosa. A automação é excelente. A automação está aí para ser usada. A gente precisa dela na rotina da veterinária e na rotina laboratorial. Agora eu tenho que saber as limitações. Todo mundo tem limitações. E a máquina também tem. A interpretação dos resultados automáticos precisa ser realizada com cautela, reforçando com isso a necessidade da avaliação microscópica, tá? Fica aqui a minha dica de hoje. Então, mais uma vez, né? Claro que com essas informações, o volume que o patologista recebeu, né? Como é que foi a coleta que o clínico realizou, como é que esse tubo foi armazenado, como é que ele foi encaminhado, né? Qual a temperatura de transporte, né? Como é que ele foi, quanto tempo, eu recebi esfregaço, eu não recebi esfregaço. Olha só, todas essas informações, elas têm que ser trocadas, né? Qual é a raça? Então, presta atenção na hora de fazer a requisição. Ontem mesmo no laboratório a gente recebeu várias requisições, gente. É porque eu não tirei foto, mas várias requisições. Teve uma que estava assim, idade do animal, 11. 11 o quê? 11 meses, 11 dias, 11 anos, 11 o quê? Tá? Então, vamos lá. A gente sabe, quem tá lá no laboratório sabe que o dia a dia do clínico não é nada fácil, tá? Mas se a gente, tiver aí, né, um do ladinho do outro, ninguém solta a mão de ninguém, com certeza a gente tem mais chance de ter sucesso na nossa profissão, né? E, claro, zelar pela vida do nosso paciente, tá? Como hoje a gente tem a questão das eleições, né? Eu acabei gravando esse material para vocês, para a gente manter aí o nosso ritmo de encontros. As dúvidas podem enviar, tá? Vocês podem enviar pelo Instagram ou pelo e-mail, tá? Eu responderei a todos vocês, tá bom? Quero agradecer muito, mais uma vez, essa parceria nossa. Espero que eu possa ter acrescentado um pouquinho de informações aí importantes a respeito da pseudotrombocitopenia, tá? Porque, na verdade, esse foi o meu objetivo, trazer um pouquinho para vocês informação a respeito desse resultado laboratorial que pode fazer toda a diferença na hora da gente interpretar o nosso hemograma, tá bom? Um grande beijo para todos. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!